Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Eu peço bastante atenção na ministração, para que você não perca nenhuma parte. Tá? A gente vai falar hoje do Consolador, do Espírito Santo. E nós vamos começar com um texto que todo mundo conhece, Gênesis 1, 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Diz assim: a terra, porém, estava sem forma. E o quê? Estava sem forma. E o que, igreja? Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diga glória a Deus. Igreja, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou movia sobre a face das águas. Você observa o quê? Uma terra sem forma e uma terra vazia. Mas havia algo que movia ali, e era o Espírito de Deus. Entenda uma coisa: quando o Espírito de Deus ele habita na nossa vida, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. E disse Deus no versículo 3, aleluia, Jesus. Disse Deus, haja o quê? E houve o quê? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então observa uma coisa: as coisas começam a acontecer a partir de que o Espírito de Deus começa a falar. Quando o Espírito de Deus não fala, está sem forma, está vazia. Mas no momento que o Espírito de Deus começa a falar, começa a mover, começa a operar, aí as coisas começam a acontecer na vida da pessoa. Às vezes a vida da pessoa está igual essa situação aqui, ó, sem forma, não tem forma nenhuma, não sabe, não tem destino, não tem orientação, não tem nem começo, nem meio, muito menos um fim. A pessoa está totalmente desgovernada, desorientada, perdida. Mas, e também, diante dessa situação, ela fica o quê? Vazia, porque uma pessoa que está desorientada, uma pessoa que está sem direção, uma pessoa que não tem a paz, como é que ela pode produzir algo? Como é que ela pode executar algo? Como é que ela pode fazer alguma coisa? Entenda, as coisas só vão acontecer na minha e na tua vida a partir do momento que eu e você começar a dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus e começar a colocar em prática o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Amém? Dando continuidade, eu quero que vocês abram também, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Perdão, Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Gênesis 41, versículo 38. Grande é o nosso Deus. Ouça o que o Espírito diz. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Homem como esse que é o que, igreja? O Espírito de Deus. Por que Faraó detectou isso? Porque Faraó disse assim, ó, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Por que ninguém há? Porque como é que o Espírito de Deus vai habitar na casa de Faraó ou no Egito? Ninguém há tão ajuizado como tu. Mas havia os magos, mas havia os macumbeiros, havia os feiticeiros, havia aqueles que fizeram com que o cajado se transformasse em cobra também. Mas teve situações, meu amado, que eles foram incapazes de trazer uma solução, ou de trazer até mesmo um resultado, revelar, explicar, entender. Porque a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem uma capacidade fora do normal. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela começa a ver uma visão superior à visão natural. Uma visão totalmente superior. E para isso que Deus, ele nos orienta. É para isso que Deus nos capacita. Por exemplo, quem era José? José era um homem que quando veio a tentação, José resistiu. Isso é uma evidência do Espírito Santo. Quando você não aceita, quando você não é dominado, quando você não é seduzido pelos prazeres desse mundo, essa é uma das evidências principais do Espírito Santo. É a pessoa ter capacidade de falar não para a sua carne. Quando o Espírito Santo vem na vida da pessoa, quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, a primeira coisa que é identificado que o Espírito Santo está manifestado nela, que o Espírito Santo está na vida dela, é quando ela tem atitudes
com relação às coisas de Deus. A primeira coisa que vem é o quê? Ela tem prazer de falar de Deus. A primeira coisa é o quê? Ela está ligada a Deus, ela que está conectada com as coisas de Deus. O Espírito Santo te leva a abrir mão das coisas, dos prazeres mundanos, e tem prazer nas coisas de quem? De Deus. Sem o Espírito Santo é impossível a gente conseguir alcançar alguma coisa. Sem o Espírito Santo, não vamos ficar aquela terra sem forma e vazia. Mas quando o Espírito Santo vem na nossa vida, até o ímpio vai ter que olhar e falar: alguma coisa está aí. Alguma coisa está na vida dessa pessoa, porque o Espírito Santo faz com que a pessoa comece a brilhar. A luz de Deus começa a brilhar mais forte na vida da pessoa. Diga glória a Deus. Amém? Nós vamos ler também, aleluia, Jesus, Êxodo 35, versículo 31. Aleluia. Êxodo 35, versículo 31. Próximo livro. Quem gosta de ouvir a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo 35, versículo 31 diz assim, ó: e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício. Diga glória a Deus. O Espírito de Deus fez o quê? Você crê nessa glória? Quem crê nessa glória? Pastor, eu creio nisso. Eu creio nesse mistério. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Porque não houve formação, não houve estudo, não houve nenhuma orientação, mas veio sobre aquele homem o Espírito de Deus e encheu ele de quê? Encheu ele de habilidade. Encheu ele de que mais? De inteligência. Encheu ele de que mais? De conhecimento. Olha que coisa interessante, amado. Por isso que nós não podemos ser pessoas medrosas, pessoas desmotivadas. Nós não podemos aceitar com que esse esmurecimento, com que essa tristeza chegue ao ponto de não permitir com que nós avance. Por quê? Porque sobre nós repousa o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus na nossa vida, ele vai nos dar o que para nós? Ele vai dar para nós habilidade. A pessoa vai começar a ter umas atitudes, vai começar a ter um posicionamento que vai fazer com que ela pense diferente, age diferente e vê as coisas diferentes. Você vê, a Bíblia diz que foi 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Só que dentre os 12, só 2 teve uma visão interessante. Os outros 10 falaram: essa terra é a terra que devora homem, é a terra que mata o povo, é a terra que faz com que o povo seja mastigado. Lá habita gigante. Olha o que eles viram: lá habita gigante, lá habita um bocado de coisa ruim. Lá não tem capacidade de nós ir. Isso foi a conversa de 10 pessoas. Mas na mente de 2 pessoas, Caleb, e qual era o nome do outro? Josué falou: pelo contrário, a terra é boa sim. A terra é maravilhosa sim. Nós vimos 2 homens carregar um cacho de uva. Quando a minha filha era mais pequenininha, a Sara, que estava no colo da missionária, eu pregava essa mensagem, eu falava assim: se der um cacho de uva passarinho, ela vai rasgar todo dia esse cacho de uva, não vai ficar uma uva. As uvas de hoje em dia. Mas a Bíblia expressa que naquele dia, os homens observaram e viu 2 homens carregar um cacho de uva. Que linguagem, que figurativa é essa? Que expressão é essa? Que tamanho de glória é essa? É para dizer para nós o quê? Que quando tem gente que está sem o Espírito, vendo problema, vendo morte, vendo derrota, vendo incapacidade, tem pessoa que tem o Espírito e fala: eu vou vencer. Você tem a opção de olhar com os olhos físicos da carne, e esses olhos são limitados, como houve na vida daquele exército de Saul, que quando viu Golias, eles olharam e falaram: ninguém pode vencer esse homem. Teve uma criança, que antes de ir ali, aquela criança recebeu o quê? Recebeu a consagração. Foi derramado sobre ela o quê? O óleo. A Bíblia diz que quando Samuel derramou o óleo sobre aquela criança, você pode ler o texto, a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 16, diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. A diferença qual que é? É o Espírito. Pastor, mas qualquer um pode ter o Espírito? Aí fez o silêncio na igreja. Qualquer um pode ter o Espírito, igreja? É uma pergunta. Quem é que pode ter o Espírito? Aleluia. Abre lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aleluia, Jesus. Capítulo 4, versículo 18. Eu peço muita atenção, dobre a sua atenção, que nós vamos falar de alguns textos aqui hoje relacionados à importância de termos o quê? O Espírito. Pastor, é qualquer um que pode ter o Espírito? Vamos entender, vamos analisar dentro do texto, melhor do que nós ficarmos jogando palavra ao vento, ficar falando palavras sem sentido, até mesmo orientado por alguém que acha superior à palavra. Não. Nós temos que ser movido, guiado pela palavra. No livro de... Qual foi o livro que eu acabei de falar para vocês? Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Glória a Deus. Igreja, antes de nós ler esse versículo, nós vamos ler ele também, deixa ele marcado. Habla em Lucas 11, versículo 13.
Lucas 11, 13. É no mesmo livro, Lucas 11, versículo 13. Diga glória a Deus. Diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai o quê? Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o quê? Que lhe pedem. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o Espírito Santo é para quem? Para quem pede. O Espírito Santo é para quem? E é difícil pedir? Não é difícil pedir. Só que ele está dando aqui, dentro do texto, uma parábola, uma explicação. Ele está dizendo aqui no subtítulo do versículo 9, Jesus ensina a orar. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abri-se-lhe-á, no versículo 10. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E lá no livro de Jeremias 29, diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso quê? Então nós temos uma evidência concretizada, que para mim ter o Espírito Santo não é uma coisa não é aquele absurdo todo, não. Eu só preciso estar na posição correta. E qual que é a posição correta? A posição de filho. A posição de que, igreja? De filho. É necessário a gente assumir essa posição. Você tem que se enxergar como filho. Fala, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Jesus, ele fala que vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Ele está falando, Pai Celestial, dará o Espírito Santo àquele que pede. É tanto que quando ele ensina, os discípulos falam, Jesus nos ensina a orar, ele ora assim, ó, Pai nosso, santificado, ele nos coloca numa posição de filho. Ele nos coloca numa posição de filho. Teve uma vez que a Bíblia fala uma passagem que vai fazer a sua mente meio que, sabe, dar aquele tranco na sua mente, que fala sobre uma mulher. Essa mulher era ela, Sírio-Fenícia. E essa mulher, ela vinha atrás clamando. Ela vinha atrás clamando, Jesus, tenha compaixão, minha filha tá ruim. E Jesus não parou para dar atenção para aquela mulher. E os discípulos falaram para ela, para, porque ele não está te ouvindo. Só que chega um momento que ela clama mais alto. E Jesus chega diante de Jesus, prostra e adora. E fala, Senhor, tenha misericórdia. E Jesus fala, não é bom tomar dos filhos e lançar quem? A que igreja? Olha a diferença. Só que ela fala, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ela se humilha. E Jesus olhou para ela e falou, grande é a tua fé, mulher. A tua fé te salvou. Jesus colocou ela na posição de filho. Através de quê? Através da fé. Através da fé. Através da fé. Jesus, ele vai mais além. Tem muitos que falam assim, mas só o judeu é salvo. A salvação não é para o judeu. Não, vamos entender melhor. Jesus fala, nem todos que são de Israel são de fato o quê? Israelita. Nós somos filhos de Abraão pelo quê? Pela fé. Pela fé. Pela fé nós temos acesso à graça do Pai. Pela ousadia de entrar no santo do santo. Pelo sangue de Jesus. Através de Jesus nós podemos ter acesso e falar, Pai, eu quero o teu Espírito. Só que eu vou falar uma coisa para você, meu amado. Você já viu como é que um filho pede algo pro pai? Tem filho que chega dentro, tem filho que se joga no chão, tem filho que faz uma gritaria, tem filho que fala, pai, eu quero, o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Tem filho que fala, pai, eu vou me comportar, eu vou ter melhor nota. O pai promete algo pro filho, mas o filho faz por onde alcançar aquela promessa com o pai. Agora imagina um filho que está fugindo dos propósitos. Imagina um filho que está andando por caminhos que está desagradando o pai. Imagina um filho que está tendo comportamento que está indo contra a vontade do pai. Então, volta lá agora em Lucas capítulo 4, versículo... Aleluia, versículo 18. Lucas 4, 18. Aleluia, Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. E enviou-me para proclamar o quê? Libertação aos cativos e restauração da vista ao cego, para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para que a igreja? Para evangelizar. Fala para essa pessoa que eu estou fazendo, para evangelizar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para o quê? Às vezes a pessoa fala, o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Mas qual que é o maior relato? Eu falei antes de ler a palavra. A maior evidência é o desejo de falar de quem? De Jesus. Você lembra quando o Espírito Santo desceu sobre a tua vida, que você não queria saber de outra coisa a não ser de falar de Jesus? É aquele primeiro amor. É aquele primeiro amor, você não quer outra coisa a não ser Jesus.
Você não quer outra coisa a não ser falar de Jesus. Você não quer outra coisa a não ser se relacionar com Jesus. Você não quer outra coisa. Aí você vai e faz de tudo para agradar Ele, para conhecer mais Ele, para buscar mais Ele. Você é o primeiro a se posicionar com tudo relacionado a Deus. Você é o primeiro a se relacionar com tudo relacionado a Deus. Você tem um desejo. O Espírito Santo ele coloca em nós o desejo. O querer agradar a Deus. O salmista Davi ele foi mais além. Ele falou: Pai, tira tudo de mim, menos o teu Espírito. Menos o que, igreja? Teu Espírito. Porque ele sabe o que é uma pessoa sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós vivemos uma pessoa vazia. Nós não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais adorar, não se importa com as coisas de Deus. A Bíblia é um livro comum. A oração é só palavra jogada. A vida na igreja se torna uma coisa religiosa. E isso não flui, isso não resolve, isso não traz resultado na vida de ninguém. A Bíblia fala no livro de Atos, glória a Deus, diga glória a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. 1, versículo 4. Quem gosta de ouvir a palavra, diga glória a Deus. Atos 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém. Que não se ausentasse de onde? Mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouviste. Pois João, na verdade, batizou com quem, igreja? João batizou com quê? Quem foi batizado nas águas, diga glória a Deus. Quem não foi, fala misericórdia. Então está todo mundo batizado, glória a Deus. Mas vós sereis batizados com quê? Olha aí, está aí na escritura. João batizou com água. Pastor batizou com água. Mas vós sereis batizados com? Não muito depois desses dias. Versículo 8 agora. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o quê? Sereis minhas o quê? Tanto em Jerusalém como toda a Judéia, a Samaria, até os confins. Até os confins. Como é que eu posso ser testemunha? Como é que eu posso representar? Como é que eu posso afirmar? Como é que eu posso falar? Através de quem? Do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Jesus usou essa expressão. Agora, eu não sei. Eu sei que existe essa questão de você testemunhar algo. E às vezes é convocado até para um tribunal como uma testemunha de alguém. Alguém aqui já passou por isso? Já, algumas pessoas aqui já. Testemunha é algo muito sério, viu, irmão? E a Bíblia fala que nós não podemos ser testemunha falsa. E muito menos enganosa. Agora, testemunhar. O que é isso, Deus? Testemunhar? Como é que a gente pode testemunhar? Algo que a gente viu. Testemunha é relatar algo que foi visto. Algo que recebeu, algo que você tem total consciência e propriedade da questão. Só que o que nós vemos aqui é Jesus falando assim, ó. E ao recebereis poder, vós sereis minhas testemunhas. Eu só posso ser testemunha de Jesus através de quem viu, de quem conhece e de quem sabe. E quem é que viu? E quem conhece? E quem sabe? O Espírito Santo. Quando eu não entendo isso aqui, aí eu acho no direito de querer fazer a obra de Deus, de querer pregar ou de querer testemunhar algo que eu não tenho dentro de mim. E é por isso que você vê muitos relatos de pastor que se desviou. Apóstolos que... Cadê esses apóstolos? Bispas que estão hoje nas baladas, no funk. Obreiros que se encontram hoje na droga, na bebida. Pessoas que se afastaram. Pastor, onde está isso aí escrito na Bíblia? Lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Se não me engano, está em Hebreus 10. Vocês querem ler lá? Vocês gostam de ler, né, gente? Então vamos ler. Aí quando eu vou ler, eu vou ter que abrir lá também. Oh, glória. Quem gosta de ouvir a palavra, diga glória a Deus. É porque o que vai mudar a minha vida não é só vir aqui, é entender a palavra de Deus. Na verdade, eu acredito que seja Hebreus 6, tá? Falei 10, mas é o 6. Os perigos espirituais. Hebreus 6, versículo 4. Isso que eu nem apontei. Mas o Espírito Santo me lembrou dele. Vamos lá. E entrou também na questão da pregação. O que está escrito ali? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, continua lá, meu amado, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram.
seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e expõe ao vitupério ou à vergonha. Vocês entenderam isso aí? Quem entendeu, diga glória a Deus. É impossível, amado. Aqueles que foram participando do Espírito Santo, que provaram a boa palavra. Você lembra daquela palavra que fala em Hebreu, em Mateus 13, que fala o semeador saiu para semear, e uma palavra caiu no pedregulho, a outra caiu no meio do caminho, mas teve uma palavra que caiu na boa terra. Foi essa que produziu e deu fruto. Se eu e você não tiver maturidade, consciência para abordar isso aqui e trazer isso para a nossa vida, a gente vai ficar como crentes religiosos, que uma hora está na campanha, está na igreja, está ali, está aqui, mas estamos por dentro feridos, machucados e crucificados por dentro. E Deus não quer que a gente viva assim, porque o nosso Senhor já foi ferido, já foi machucado e já foi crucificado. O que Ele quer que nós tenhamos agora é vida de gozo, de paz e alegria, que é o fruto do Espírito Santo. Você vê, você escolhe. Uma vida sem Jesus é uma vida baseada no quê? No que houve na crucificação. Humilhação, foi cuspido, foi machucado, foi ferido. E após a crucificação, é uma vida de paz, gozo e alegria. Através de quê? Do Espírito Santo. Você escolhe a vida que você quer ter para si. Uma vida com o Espírito Santo ou uma vida sem o Espírito Santo? Qual é melhor? Por que é melhor com o Espírito Santo? Temos gozo, temos alegria, temos paz. Você lembra de Paulo e Silas? Olha uma evidência de como o Espírito Santo, em situações trágicas, ele nos faz alcançar uma paz. Você lembra de Paulo e Silas dentro de uma prisão, com os pés amarrados em tronco, e ameaçado de vida e morte ali, sabe? Uma coisa totalmente fora do controle. Eles iam morrer, eles iam ser mortos. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Que por volta da meia-noite, eles oraram e cantaram louvores. Quem que vai pensar em orar e cantar louvores numa situação como aquela que está escrita em Atos 16? Quem que vai pensar em cantar e orar no momento que está mais difícil a sua vida? Tem pessoas que qualquer situação, não vou expressar aqui, porque é qualquer mesmo. É motivo dela falar, eu não quero saber de igreja mais. Eu não vou mais na igreja, você não viu o que o irmão fez comigo? O irmão pisou no meu pé e nem pediu perdão. Você não viu o que a pessoa fez comigo? A pessoa nem me deu a paz. Tem um crente que ele é tão carnal, que às vezes ele está sofrendo porque alguém não ligou para ele na igreja. Está sofrendo porque o pastor não deu uma ligação, porque o obreiro não falou com ele, porque a obreira não falou, porque não recebeu um abraço. Isso é sentimento, isso é carnalidade. Imagina Deus chegando para Josué e falar, levanta, tô indo bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Essa pessoa chega a Deus, eu só quero um abraço. Essa pessoa chega a Deus, eu estou cansado. E Deus ia falar, levanta, ser forte, ser corajoso, porque essa é a evidência, esses são os frutos do Espírito de Deus na nossa vida. Eu não quero falar muito de Sansão, mas tem uma parte que é necessário eu falar aqui, na morte de Sansão. Na morte de Sansão ele está amarrado no tronco, sem força, derrotado, sem Deus, sem aliança com Deus. Ele quebrou tudo isso através de Dalila, porque ele desobedeceu a Deus, tendo uma relação tão profunda com Dalila, coisa que Deus não aprovou. A Bíblia diz que quando ele está na sua morte, todo mundo zombando dele, ele já estava cego, cegou ele já estava mal. Ele faz uma oração e fala, Deus, se o Senhor me der mais uma chance, se o Senhor me der mais uma oportunidade, se o Senhor me der mais uma graça, diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, que ele pegou o pilar principal do prédio, e com tanta força que derrubou tudo e matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Sabe por quê, meu amado? Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, a gente não aceita a humilhação, não. Os humilhados são exaltados, mas calma aí. Fomos humilhados, mas não significa que a gente vai viver a vida toda sendo. Calma aí. Jesus, ele foi crucificado, foi humilhado, foi. Mas ele venceu a morte, sim ou não? Ele deixou aquele soldado na porta do túmulo, tudo perdido. Cadê ele? Cadê o corpo? As pessoas acharam que até os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus. Daqui a pouco Jesus aparece. A Bíblia, tem uma parte da Bíblia que vai que ele apareceu no templo para todos que estavam ali. A glória dele foi imensa. O poder dele é imenso, a glória dele é imensa até hoje. Porque os humilhados serão o quê? Exaltados. Mas você tem que fazer com que essa exaltação chegue na tua vida. Você lembra de Ana? Ana estava humilhada. Ana estava totalmente fracassada, totalmente, sabe, com complexo de inferioridade, incapacidade, sem nenhuma expectativa. Mas teve algo em Ana que fez com que ela se levantasse. E quando levanta ela, esse algo que é o Espírito de Deus, levanta ela, não levanta ela para ir para cachaça, não levanta ela para ir para bebida, não levanta ela para tentar matar a Penina. Ela se levanta e vai para o altar. E quando ela vai para o altar, você sabe o que acontece? Há uma diferença na vida dela, que a Bíblia relata, que até o profeta teve ela como embriagada, mas ela falou, eu não estou embriagada. Na mesma hora, ela recebeu a bênção, foi para casa, coabitou com seu marido, e Deus deu para ela o dobro de bênção. Deus dobrou o patrimônio dela, Deus dobrou a vida dela, Deus mudou a situação dela. Pastor, eu quero isso na minha vida.
Você já aprendeu que o Espírito Santo é para quem pede. Você já aprendeu a capacidade que o Espírito Santo vai te dar. O Espírito Santo vai te dar habilidade. Você vai chegar e vai falar: Senhor, eu assumi isso, eu preciso de habilidade. Senhor, eu preciso de direção. Senhor, assim como o Senhor deu para Josué, dá para mim. Assim como o Senhor deu para José, dá para mim. Eu também quero essa graça. Porque não é algo que está longe de nós, é algo que está dentro de nós. Nós vivemos o ministério do Deus Pai, vivemos o ministério do Deus Filho, e agora estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não se manifestar na minha vida, eu vou viver vazio. Eu vou viver vazio, vou viver fraco. Vou viver destruturado, sem estrutura nenhuma. Mas se o Espírito Santo está na minha vida, aí ele vai me dar a capacidade necessária que eu preciso para alcançar os objetivos. Glória a Deus. Quem diga glória a Deus? Nós vamos ler Atos também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, igreja. Nós já estamos chegando ao término, tá? Quem tem a palavra, diga glória a Deus. Já vou finalizar. Atos capítulo 12. Diga glória a Deus, irmãos. Aleluia, Jesus. Na verdade, Atos capítulo 13. Aleluia, Jesus. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profeta, mestre Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaim, Cálcio, de Herodes, o tetraca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor. Servindo eles a quem? Como é que eles serviam ao Senhor, gente? Servindo ao Senhor, jejuando. Disse o Espírito Santo: apartai-me, Saulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Ei, apartai-me, Saulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o quê? Despediram. Pastor, eu entendi esse propósito, eu entendi essa questão. Então, coloque em prática. Não adianta você querer que o Espírito Santo fique na tua vida se você não jejuma. Se você não ora, se você não tem compromisso. Pastor, mas calma aí, como é que eu vou jejuar? É abster-se de alguma coisa. É você se santificar, dedicar um período do seu tempo. Esse período do seu tempo, esse período da sua vida, falar: esse momento é dedicado a Deus através da minha fé. E o que é a fé? Atitude. Porque a fé sem obra é o quê? Quando a Bíblia diz que Daniel não foi muita coisa. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um propósito de orar 3 vezes ao dia, que ele incomodou o alto escalão, incomodou as maiores autoridades. E falou: rei, nós vamos fazer um decreto aqui para ninguém pedir outro Deus a não ser o rei. Mas na hora que Daniel tinha um compromisso com Deus, não importava que hora que era, ele abriu a janela e clamou ao Senhor. E às vezes o que falta em nós é ter compromisso com Deus. Porque cadê a nossa fé? Que fé é essa? Fé que eu não tenho hora para orar? Fé que eu não tenho um compromisso com nada relacionado a Deus? Mas eu sou cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é submeter à vontade de Cristo. Ser seguidor de Cristo. Nessa igreja, eles estavam servindo ao Senhor, mas eles estavam orando, estavam jejuando, e estavam em compromisso real com Deus. E às vezes eu quero servir a Deus, mas eu não estou jejuando, eu não estou orando. Como é que está a minha vida espiritual? Eu não tenho momento nenhum para Deus falar comigo. Como assim? Se você olhar na Bíblia, vai ter... eu acho que eu vou até abrir, irmãos. A parte que Saulo é convertido, me ajuda aí. Acho que é o capítulo 10. Que Deus estende um lençol para ele. E se você olhar, a Bíblia vai dizer capítulo 10. Pedro tem uma visão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É isso mesmo. Igreja, olha o que o anjo fala. Olha só. Do capítulo 10, versículo 4. Cornélio, esse fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou-lhe: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de quem? Fala, já é uma primeira coisa que eu vou pegar desse texto. A sua atitude sobe para a memória diante de quem? A Bíblia diz lá no livro de Malaquias, que é um memorial diante de Deus, dos filhos de Deus. Tudo que nós faz está diante de quem? Está registrado diante de Deus. Você lembra de Ezequiel? Foi Ezequiel? Foi? Ezequiel, rei Ezequiel. Ele colocou a cara na parede e falou: Senhor, lembra-me
Que eu fui fiel na tua casa. Lembra que eu andei com fidelidade. E Deus mandou o profeta voltar e falar. Fala para ele que eu vou dar mais anos de vida para ele. Deus, ele está olhando. É tanto que a Bíblia fala sobre o livro da vida. E o livro das obras. As minhas obras estão diante de Deus. E a fé sem obra é o quê? Como é que eu posso dizer que eu tenho fé, mas eu não demonstro ela de jeito nenhum, de maneira alguma? Quando eu vejo Abraão, eu vejo a obra de Abraão. Quando eu vejo Daniel, eu vejo a obra de Daniel. Mas quando olha para mim, cadê minha obra? Cadê minha comunhão com Deus? Amém, pastor, eu fecho a porta do meu quarto e oro. Então, glória a Deus por isso. Você não precisa mostrar para alguém, mas Deus tem que saber das tuas obras. Deus tem que saber das tuas obras. Quem entende, diga amém. Se eu estiver falando besteira, eu já vou parar de descer e deixar outro aqui. Porque eu não vim aqui para falar o que eu quero. Eu vim aqui para trazer a palavra. Glória a Deus. No versículo, o anjo fala que Pedro estava orando. E é verdade. Agora no versículo 9. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de quê? A fim de orar. Então Pedro tinha uma hora certa para fazer a sua? Ele tinha uma hora certa de oração. Pastor, como é que é isso? Eu quero dizer para você que quem tem o Espírito Santo tem disciplina. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não consigo organizar minha vida com relação a Deus. Imagina se Deus mandasse você dar 7 voltas na época de Josué. Você que é desorganizado. Ah, pastor, não tenho tempo para dar hoje não. Vou dar uma hoje. Amanhã eu amanhã não vou conseguir. Eu vou dar na quinta, eu vou dar na sexta. Não, isso não vai dar certo não. Tem que ter começo, meio e fim. Eu estou num compromisso com Deus, eu vou até o fim. Eu estou numa relação com Deus, eu vou ser fiel nessa relação. Eu vou manter minha vida nessa firmeza aí. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro está orando, Deus já está preparando Pedro para o que vai acontecer sobre Cornélio. Porque quando Pedro está orando, Deus mostra para ele um lençol de todos os animais que pela lei judaica não podia comer. E Pedro fala assim, eu não vou comer isso não. Porque eu jamais vou colocar isso na minha boca, essas coisas impuras. Essas coisas impuras, eu não vou comer a carne de porco aí. Eu não vou comer essa comida aí. Só que Deus olha e fala assim para ele, como é que você pode chamar impuro aquilo que Deus santificou? Por quê? Porque ele achava que a salvação era somente para os judeus. E ia chegar para ele um povo que não era judeu. Quem crê que Deus muda a nossa vida? Pastor, eu tenho o Espírito Santo, então o Espírito Santo é na tua vida. Ei, pastor, mas ele é homossexual, ele é lésbico, pastor, ele é traficante, não importa. Você que tem o Espírito Santo, Deus vai te usar para evangelizar. Seja o ateu, seja quem for, Deus vai te dar estratégia, habilidade, força, coragem para você ganhar almas. Deus não está olhando para quem ele é, Deus está olhando para quem ele escolheu. Antes de Deus escolher Paulo era um fuzileiro naval. Só que do lado contrário. Paulo andava armado, Paulo não tinha receio e a perseguição de Paulo era quem? Contra a igreja. Matava cristão. Mas quando o Espírito Santo vem na vida dele, você sabe o que acontece? Ele deixa de ser um perseguidor da igreja e passa a ser perseguido por amor de Cristo. Ele começa a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo até fala através de Ananias para ele. Eu mostrarei o quanto importa tu padecer por causa do meu nome. Porque quem tem o Espírito Santo entende que a obra não é só flores. Entende que que a rosa tem o quê? Espinhos. E às vezes o crente fica, mas eu estou nessa obra, é uma luta, e isso e aquilo. E Deus está falando para mim, está falando para você. Eu te dei o meu Espírito para te consolar, para te fortalecer, para te dar habilidade. Pastor, então o que é necessário diante de tudo isso para resumir até agora que o Senhor falou? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o que eu sou? Sem forma. Sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir ter habilidade para fazer a obra. Imagina aqueles que construíram a arca, que foi o que nós leu, sem o Espírito Santo. Como é que eles vão construir aquela arca tão bonita? Imagina. Hoje em dia você vê projeto para tudo. E você vai lá na impressora, já imprime, já deixa tudo no jeito. A pessoa só segue tudo esquematizado. Hoje tem mais equipamento para você fazer uma obra com mais perfeição. Mas naquela época eles executaram uma obra com perfeição, sem muita tecnologia. Quem que deu tanta sabedoria para eles? O Espírito Santo. E o Espírito Santo está dando para você que hoje muita sabedoria também. Muita habilidade também. Muita direção também. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai te dar inspiração. O Espírito Santo vai te colocar de pé. O Espírito Santo vai revigorar suas forças. O Espírito Santo vai te levantar. Oh. Você não nasceu para perder. Você nasceu para vencer. O Espírito do Senhor, ele é muito maravilhoso. Agora, se eu quero fazer algo sem o Espírito Santo, eu vou fracassar. Não existe essa condição. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós vamos finalizar, mas vamos lá para... Eu já li Atos, 4:31, não já? Então nós vamos agora para finalizar Romanos 8:9. Romanos 8:9. Até o próprio Senhor Jesus, quando foi começar o ministério dele, o que aconteceu? Ele foi até João Batista para ser o quê? Batizado nas águas e depois foi batizado com... E o Espírito Santo levou ele para deserto. Lá foi tentado
E lá ele teve palavra para vencer o diabo. Por quê? Porque tem hora que você não está nem muita conexão com a Bíblia. Mas quando você está com o Espírito Santo te dá a palavra certinha. Romanos 8:9. O que está escrito aí? Romanos 8:9. Romanos 8:9, não é isso? Olha, acabei de abrir aqui agora. Então deixa eu localizar. Mas vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Por causa do pecado